Bom, irmãos, como vocês estão? Hoje não é um vídeo para falar sobre a palavra, mas sim para esclarecer algumas mentiras, calúnias e difamações que estão sendo proferidas por um cidadão que está proferindo mentiras acerca da minha pessoa e da pessoa do irmão Arthur, dizendo que nós estamos sendo pagos pelo Rômulo para defendê-lo na internet. Ai, antes de falar sobre ir mais a fundo nesse assunto, eu quero mandar um recado para esse cidadão e fazer uma pergunta bem direta para ele. Você não tem um pingo de vergonha na cara não, cara? Você não tem um mínimo de caráter não, cara? Nem assim, ó, nem um pouquinho não? Você não tem senso daquilo que você fala, cara? Você tá fazendo acusações que você não tem como provar, cara. Você tá tão cego pelo ódio pelo irmão Rômulo, pela irmã Thaís e pela irmã Xeriá, que você tá pegando literalmente qualquer coisinha, cara, nem que seja distorcer a verdade, para defender o teu ego, para defender o teu ponto, porque você não consegue admitir que você tá errado, cara. E eu já vou deixar uma coisa bem clara, tá? Ó, eu quero que você faça um vídeo e aqui, ó, e fale na minha cara, e mostre na minha carinha, ó, aqui, ó, mostre na minha cara a prova de que o Rômulo me pagou, tá? Porque uma coisa que eu não tolero é mentira, eu não tolero calúnia, eu não tolero nenhuma difamação contra a minha pessoa, tá? Porque isso que você tá acusando é sério. Você praticamente está dizendo que eu e o irmão recebemos uma espécie de suborno para defendê-lo. Primeiro, cara, que é nosso dever como crentes e como irmãos na fé, defender os outros da injustiça. É claro que não dá para defender todas as injustiças que acontecem contra todos os irmãos. Mas uma injustiça que está tomando proporções que não só está afetando os irmãos proferidos como Rômulo, Thaís e Xeriá, mas está afetando a todos. Cara, está afetando a todos. Porque isso que você está fazendo, cara, você não está só proferindo mentiras. Você está difamando, você está manchando a reputação, você está manchando a imagem de várias pessoas, cara. Eu vi o que você falou de mim, tá? Eu sei o que você falou de mim, tá? E eu já vou te dizer uma coisa. Aqui, ó, diferente de você, eu não tenho medo de falar não, tá? Sim, eu tenho problemas relacionados a pecados nessa área. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, tá? Porque eu sou um pecador, tá? Que carece todo dia da glória do Criador, tá? E que muitas vezes se sente culpado por não conseguir seguir, não conseguir manter uma constância de nunca pecar, ou pelo menos evitar de errar o menos possível. Então, isso que você falou para me afetar, na verdade só me fortalece. Isso que você tá falando para me afetar, na verdade só mostra o quão baixo você é. Porque você não consegue atacar com argumentos. Você precisa atacar, você precisa diminuir, você precisa difamar uma pessoa. Só porque ela simplesmente não se dobra diante de você. Só porque simplesmente ela não te trata como um Deus. Não te trata como um mestre. E isso te machuca, né? Isso lhe dói. Então, eu só peço, cara. Repense suas atitudes. Arrependa-se, tá? Porque o que você tá fazendo não é a atitude de um servo de Deus. Não é a atitude de um servo do Altíssimo. O que você tá fazendo com aqueles que te ajudaram é totalmente oposto aos frutos do Espírito de Gálatas. O que você tá fazendo contra mim e contra o irmão Arthur é até o de menos. Porque a gente apenas só nos levantamos porque a gente sentiu a necessidade de defender os nossos irmãos. O que você tá fazendo com a irmã Thaís, com o irmão Rômulo e com a irmã Xeniá vai muito além de um simples ataque de ódio, cara. É literalmente a manifestação de uma obra maligna. Eu não vi um vídeo seu, uma live sua em que você não ataca, você não xinga, você não imputa crime, você não imputa mentira, você não imputa calúnia. Cara, para com isso. Conheça o Criador de verdade. Busque ele e peça para que ele tire as escamas dos seus olhos
e faça você refletir e perceber o que você tá fazendo, cara. Eu não ganho nada defendendo o Rômulo. Eu não ganho nada defendendo a irmã Xeriá. Eu não ganho nada defendendo a irmã Thaís, monetariamente falando. Mas o que eu ganho com eles? Eu ganho uma coisa que não se compra. Eu não falo nem do galardão no reino dos céus, que eu não viso isso. Eu não vivo minha vida visando ganhar galardão. Eu ganho uma coisa chamada, eu ganho amor. Eu ganho respeito, que é uma coisa que você não tem, você não tem essa capacidade de ter. O que você falou de mim, cara, ó, eu relevo, tá? Eu não guardo as coisas no coração, igual você guarda. Mas eu ganho algo que não se compra, algo que não se mensura. E eu falo pra você, cara. Se tivesse sido pago pelo Rômulo, eu teria devolvido o dinheiro, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não gravo vídeo na internet. Eu tô começando a gravar agora. E eu não viso ganhar dinheiro, cara. Eu trabalho pra justamente isso. Eu trabalho pra ganhar dinheiro. Que eu acho que é uma coisa que você não deve saber, né? Até porque, bom, dado os últimos acontecimentos, eu acho que uma pessoa que vive de vaquinha não deve. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas já entrando, cara, reflita o que você tá fazendo, tá? Reflita, tá? Eu não vou dizer pra você, eu não tô chateado, tá? Eu só tô triste, eu tô realmente chateado. Porque isso que você tá fazendo é injusto. É extremamente injusto. E deixando claro, gente, quando eu fiz o vídeo, eu fiz aquilo porque o Criador tocou meu coração. E eu tava, no momento, eu até tava orando e pedindo pro discernimento pro Criador se devia gravar ou não. Porque isso é uma responsabilidade de todo aquele que profere ser filho do Altíssimo e servo do Messias, defender os seus irmãos na fé. Mesmo que isso custe custe a nossa vida. Ou eu preciso lembrar de todas as vezes o que aconteceu com todos os servos do Altíssimo que serviram. Só João morreu em paz. Todos foram assassinados, foram mortos. Então, isso faz parte da nossa vida como crente, ser atacados por simplesmente defender a verdade, por simplesmente defender a fé. E tudo a troco de quê? E tudo a troco de quê? Troco, né? Entre aspas. Porque a gente faz o que é certo. A gente não faz o que é certo visando o lucro, visando o benefício, visando o mérito. A gente faz o que é certo porque a verdade é independente de nós. É independente do homem. É independente do ser humano. Independente do ser humano que está aqui muitas vezes só para sermos propagadores da verdade, para sermos propagadores da verdade, não donos dela. Então, cara, eu vou terminar esse vídeo. Eu espero não ter que falar de você de novo, tá? Porque eu não quero, não tô afim. Mas eu só vou te lançar um desafio. Eu quero que você prove com provas, fatos, que o Rômulo me pagou para defender ele, tá? Porque eu não tô falando isso eu tô falando isso pro teu bem, cara. Porque não sou eu que vou cobrar essa dívida de você, tá? Porque proferir mentiras sobre pessoas que você não conhece e falar o que você falou, tanto da irmã Xeriá, tanto do Rômulo, tanto da Thaís, quanto do irmão Arthur, quanto do irmão e quanto a mim e de todos os irmãos que você ataca, não é a gente que vai cobrar essa conta, tá? E se alguém da sua turminha de burros, eu não vou citar os nomes, mas você deve saber muito bem quem é, vier aqui, cara, eu tô preparado, eu não tô nem aí. Quando eu aceitei o Messias na minha vida, eu já estava preparado para literalmente qualquer coisa. Então nada do que vocês falarem contra mim vai me afetar. Nada do que vocês fizerem contra mim vai me afetar. O meu mestre foi chamado de filho do Beelzebul. O irmão Paulo foi perseguido e preso diversas vezes por defender a verdade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E mesmo na morte ele teve uma honra tamanha que chegou a dizer que não queria ser sacrificado e não queria morrer
como o mestre morreu, porque não se achava digno. Então, quando a gente bate no peito e fala, eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Altíssimo, a gente já tá preparado pra batalha, cara. A gente tá preparado pra luta. E é isso. Meus irmãos, fiquem com o Criador, peçam discernimento, sabedoria e muita proteção espiritual nesses últimos tempos, para cautelai-vos dos cães, dos lobos que se vestem pele de cordeiro, cujas palavras são cujas palavras são bonitas apenas na superfície, mas que no fundo carregam mentiras. É isso, meus irmãos. Fiquem com o Criador. Shalom. E até mais. Ah, antes de eu terminar, tá? Você fica falando que o Rômulo fica falando mal de mulher, mas não é o Rômulo que chamou uma mulher de judia no cio. Não foi ele que chamou uma mulher de desgraçada filha do diabo, que nunca te fez mal nenhum. Não foi ele que chamou uma mulher de... Não foi ele que disse que só não chamava de vagab porque supostamente não tem caráter, supostamente não tem o mesmo caráter do que de quem disse isso, mas disse que merecia. Antes de você querer falar dos outros, cara, leia Mateus 7, do 1 ao 5, tá? Você não é esse santo que você propaga ser. E mesmo que você não declare com a boca, as suas ações falam por você. A boca fala que o coração tá cheio, cara. E isso não sou eu quem tô falando. É o Messias, tá? E se eu tiver que defender o irmão Rômulo, se eu tiver que defender a irmã Xeriá, a irmã Thaís, eu vou defender. Porque isso não diz respeito a mim. Isso diz respeito à defesa da verdade. Tá bom? É isso, cara. Agora sim, shalom, irmãos. Fiquem com o Criador e até mais.